Esta mensagem vai impactar a sua vida. Inveja, caminho para o propósito. No livro de Mateus, capítulo 27, versículos 17 a 18 diz: Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: Qual destes querem que lhes solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus porque tinham inveja dele. Talvez você nunca tenha passado pelo tema da mensagem de hoje. Mas se você não passou, um dia passará, pois para tudo em nossas vidas existe um propósito. A palavra de Deus diz claramente que existe um propósito para tudo. Na vida existe um propósito para tudo debaixo do sol, inclusive para a inveja. E se você nunca passou por isso, seja lá invejando ou sendo invejado, um dia isso irá acontecer de uma forma ou de outra. É impossível você crescer na vida, ser usado por Deus, descobrir e viver o seu destino, cumprir os seus propósitos na terra e não ser alvo de pessoas invejosas. Você terá que aprender a lidar com pessoas difíceis, sejam odiosos, invejosos, caluniadores, mentirosos, perseguidores. Não importa qual seja o tipo de inimigo que se levante contra você, você terá que aprender a lidar com eles, pois existe um propósito até nas pessoas mais difíceis que surgem no seu caminho. Deus sabe quem lidera uma história. Deus sabe quem vai liderar um projeto. Deus sabe em quem confiar um caminho. E se Ele confiou em você, não tem inveja, não tem palavra maldita, não tem trabalho contrário, não tem nada que quebre o que Deus entrega na sua mão. Não existe nada que possa impedir, não existe nada externo que possa roubar o que se encontra dentro de você. Se está dentro, já é teu. Nesse processo, nós seres humanos demoramos muito para amadurecer e entender isso, até nós entendermos que é Deus que tem esse controle. Nós sofremos muito até termos a consciência que não existe nada lá fora que possa roubar o que Deus colocou dentro. Ficamos noites sem dormir, reclamamos, murmuramos, blasfemamos, sem saber que não é possível roubar o que já está dentro. Existem pessoas que invejam você só porque não foram ensinadas a transformar o sentimento de ódio, de comparação e até mesmo de inveja em força, como você faz. Outras vão olhar para suas conquistas e não vão ter coragem de se espelhar em você como exemplo. Elas vão preferir dizer que você conquistou aquilo de uma forma indigna. Algumas pessoas ficam muito afetadas com o crescimento dos outros, crescimento este que elas gostariam de ter. Elas não têm e você tem. Nós podemos citar diversos exemplos bíblicos, mas primeiro eu quero que você pense nos seus exemplos de vida. Veja se você se identifica. Quantas vezes nós já perdemos coisas porque imaturamente ninguém nos avisou? Que quando contamos um projeto antes do tempo, os invejosos também se levantam antes do tempo? Se identificou? O invejoso não quer um lugar como o seu, ele quer o seu lugar. Ele se alegra mais com as quedas alheias do que com seu próprio levantar. Ele prefere que os outros sejam derrotados do que ele seja vitorioso. Ele abre mão de suas vitórias, portanto que você fique derrotado. Ainda assim, há uma finalidade na inveja, para que todas as coisas debaixo do sol tenham um propósito. Na passagem no início da mensagem, diz que os líderes judeus haviam entregado Jesus por inveja. Muitas pessoas que foram possuídas tão poderosamente pelo espírito da inveja que foram capazes de entregar o Messias para morrer.
Pessoas ficam tão cegas por causa do desejo de ter o que você tem, que perdem a noção das coisas. E ainda que você seja perfeito, assim como Jesus foi perfeito, eles vão te entregar para que você seja julgado. Os judeus não admitiam que um homem simples e humilde levaria a salvação para o povo. Que este homem, Jesus, realizava milagres e mais milagres que eles não faziam. Devemos lembrar que antigamente não haviam redes sociais. Se isso acontecesse no dia de hoje, a perseguição seria muito mais rápida. As redes sociais aceleram o processo de comparação, que é o primeiro passo para que as pessoas se tornem invejosas. Nós passamos por diversos problemas diários que não divulgamos nas redes. Quando estamos desfrutando de vitórias, publicamos, e isto faz com que as pessoas tenham uma visão do que não somos e começam a se comparar conosco. Olha o perigo disso, meu irmão, minha irmã. Elas se comparam com partes da nossa vida ou coisas que nem sempre são contrárias também. Se você é uma mulher ou homem de Deus, o espírito da inveja pode crescer dentro do seu interior e por vezes você pode desejar que o outro caia. Isso precisa de vigilância, é preciso vigiar. Homens de Deus, líderes religiosos, sacerdotes, pessoas que trabalhavam para Deus, que invejaram Jesus, a ponto de entregá-lo a Pilatos. A inveja pode te enlouquecer tanto que você acaba colocando nas mãos de homens aquilo que somente Deus poderia resolver. Quando Jesus estava sendo crucificado, ele olhou para esses invejosos e nos ensinou a como lidar com eles. Ele olhou para cada um deles e disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Essas foram uma das últimas palavras de Jesus neste mundo. Jesus pediu o perdão de Deus sobre aqueles que não tinham ideia do que estavam fazendo. Isso é poderoso demais. A pergunta que fica é: Jesus tinha qual propósito aqui na terra? Eu respondo a vocês: morrer na cruz, ressuscitar no terceiro dia, para que a graça dele invadisse sua vida, a sua casa, a sua família, o seu casamento, seus filhos e resgatasse sua alma do inferno. Podemos observar que neste caso a inveja não foi uma inimiga, mas sim foi um agente de cumprimento de propósito. Por vezes achamos que o invejoso nos atrapalha, mas na verdade ele está tirando você da zona de conforto, fazendo que você trabalhe, acelerando seus projetos, colocando você no lugar certo e na hora certa. Na Bíblia, outra história com relação à inveja é a história de José. Conforme dito na palavra, os seus irmãos o invejaram tanto a ponto de querer matá-lo. Irmãos esses que eram homens de Deus. Suas maiores lutas não virão de pessoas que estão lá fora, preste atenção nisso, mas de pessoas que por vezes professam a mesma fé, mas não querem assistir o que Deus está fazendo na sua vida. A inveja, como dita, é um propósito. José foi vendido para que fosse escravo no Egito, e era lá que estava o seu propósito. Ele foi para o lugar de propósito, porque foi expulso pela inveja de quem não conseguia ver o que Deus estava fazendo com ele. Olha essa palavra, meu irmão, minha irmã. As pessoas não vão saber lidar com os teus sonhos. Muitos já tiveram seus sonhos esmigalhados pelas dores da vida. Muitos já tiveram seus sonhos destruídos por relacionamentos mal sucedidos, por frustrações, derrotas. E quando essas pessoas veem alguém sonhando, elas não conseguem suportar isso e começam a planejar o mal contra você. José também tinha sonhos, foi invejado, vendido, passou por mais de uma década de humilhação, escravidão e servidão forçada. Aí vem uma grande fome sobre a terra nesta época,
E José agora estava numa posição diferente. Deus exalta José. Ele era o segundo homem mais importante do Egito, que administrava tudo: a comida em época de fome, a riqueza em época de pobreza. Um grupo de hebreus veio comprar alimento e ele reconheceu seus irmãos, aqueles que o invejaram, aqueles que o colocaram na escravidão. Mas José também entendeu que por causa da escravidão, hoje ele estava alimentando a terra inteira. José nos dá um remédio para a cura da inveja. Ele manda chamar aqueles homens para dentro de uma sala, tira sua túnica e se identifica. Aqueles homens se assustam, temendo a morte. Mas José diz: não fiquem assustados, não foram vocês que me venderam ao Egito. Deus me enviou adiante de vós, para que hoje eu fosse o sustento desta terra. A inveja daqueles irmãos colocou José num lugar de propósito, e José alimentou seus irmãos e colocou-os na melhor terra do Egito. A grande lição que José nos ensina aqui é: alimente aquele que te invejou. Se você não sabe lidar com pessoas invejosas, não peça para ser usado por Deus, porque a bênção de Deus na sua vida atrai esse tipo de pessoa. A vitória atrai os caluniadores. E se você não quer lidar com eles, fique parado onde você está. Se você não sabe lidar com esse tipo de pessoa, não peça a Deus coisas que vão fazer que você seja perseguido ou alvo da inveja. Se Deus colocou dentro a inveja que está fora, não vai atingir você. Você só tem chance de ter sucesso se tiver oposição. Nunca esqueça disso. A oposição mostra para você os lugares aonde você está entrando e não deveria. Ainda, ela o deixa em alerta 24 horas. Também, a oposição mostra que você não pode ficar parado onde está. Você tem que continuar caminhando. Ficamos chateados com a oposição sem saber que ela é um benefício divino para nos alinharmos no propósito. Não fique com raiva do invejoso, não o amaldiçoe, pois Deus nunca ensinou isso. Pelo contrário, Deus nos mostra a virtude do perdão, pois eles não sabem o que fazem. Eles não sabem que somos nós, aqueles levantados por Deus, amados e escolhidos. Jesus não morreu para salvar aqueles que acreditam. Jesus morreu para aqueles que querem ser salvos. Ele estava morrendo pelos invejosos que os colocaram na cruz. Você tem coragem de dar algo muito precioso da sua vida para salvar quem invejou você? Pois é isso que Jesus nos ensina. Essa é a diferença de quem serve a Deus: fazer aquilo que um ser humano comum não faria. Agora, um grande conselho: você quer diminuir a pressão da inveja na sua vida? Fale menos, não se exponha tanto, pois as pessoas não vão saber lidar com isso. Existem coisas que Deus deu para você no secreto, e no secreto elas têm que ficar. Se Deus te deu no secreto e você levou a público, sofrerá as consequências. A inveja só terá força se você deixar ela entrar dentro de você como um copo de veneno. Ele pode estar perto de você, mas se você não ingerir, não te fará mal algum. A inveja deverá ter somente um poder. Coloque isto no seu coração hoje. Preste atenção. O único poder que a inveja deve ter em sua vida é te expulsar do lugar de onde você se encontra e te colocar no centro do propósito divino. A inveja expulsou José. A inveja levou Jesus para a cruz. Aonde existe inveja, existe cumprimento de propósito. Se estão invejando você, continue andando, você está no caminho certo. Qualquer um que está na rota do caminho certo está sendo invejado. Não cumpra o seu propósito na frente de pessoas que não têm maturidade para acompanhar o que Deus te deu.
elas não vão entender. Mesmo que você faça tudo certo como Jesus fez, você vai sofrer menos. Mas mesmo assim irá sofrer, pois Jesus fez tudo certo e mesmo assim foi para a cruz por inveja. Dê graças a Deus pela inveja que sofreu Jesus, pelos irmãos que invejaram José. E daqui a um tempo, por mais que seja difícil hoje, você vai agradecer pelas pessoas que te invejaram no passado, pois elas te levaram para outro lugar, o lugar que Deus preparou para você viver o grande propósito da sua vida. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, hoje falamos sobre a inveja. Que esta mensagem, Senhor, toque no mais profundo da alma de cada pessoa que assistir. A inveja é nociva. Porém, Senhor, aprendemos que ela também poderá nos levar para o centro da Tua vontade, no centro do Seu propósito para nossas vidas. Que isso fique bem claro no coração dos Seus filhos e filhas. Que eles entendam também, Pai, que para que a inveja não tome conta de seus corações, eles precisam estar continuamente em comunhão contigo. E ainda, para que não sejam invejados, parem de se expor nas redes sociais, no que falam e nas atitudes que tomam. Aprendemos com Jesus e José do Egito a postura que devemos ter com os invejosos, e a partir de hoje agiremos conforme esses ensinamentos. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você não consegue se perdoar? No Salmo 38:4 diz: As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Hoje, meu irmão e minha irmã, eu quero conversar com você sobre culpa. Percebo um grande número de pessoas que me seguem nas redes sociais, que já foram perdoados pelo Senhor por algum erro que cometeram. Porém, não perdoaram a si mesmas e são escravas da culpa. Todos nós cometemos erros e fazemos coisas que sabemos que não deveríamos, e por isso nos sentimos culpados. E isso é bom porque nos mostra que desagradamos a Deus e que não seguimos os conselhos que a palavra dele nos dá. Porém, viver com o sentimento de culpa o tempo todo não nos ajudará em nada. Muito pelo contrário, esse sentimento só faz com que enfrentemos mais dificuldades em nossa caminhada, pois ela desgasta o nosso físico, o nosso psicológico e principalmente o nosso espírito. Quando carregamos a culpa, mesmo depois de termos nos arrependido e pedido perdão ao Senhor, ficamos presos nesse pecado, e é exatamente isso que Satanás quer. Ele sabe que a culpa vai nos afastar dos caminhos de Deus, vai impedir que sigamos em frente e prosperemos. Por isso ele quer que passemos a vida focando em nossos fracassos e nos sentindo pessoas sem valor. A Bíblia diz que o diabo é o acusador dos nossos irmãos, Apocalipse 12:10. E ele vai te lembrar de tudo o que você fez de errado nos últimos anos. Antes de você levantar da cama de manhã, ele vai dar um jeito de fazer você pensar que não tem sido um bom pai ou uma boa mãe, que falhou com seu cônjuge, que perdeu a cabeça em determinada situação, ou que caiu naquela tentação que você tanto lutou para não cair, mas não conseguiu. Mas aqui está a chave para combater as acusações de Satanás. Veja o que Deus disse em Isaías 43:25. Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. Ou seja,
Quando nos arrependemos dos nossos pecados e pedimos perdão ao Senhor, Ele decide apagar os nossos erros. Isso quer dizer que se alguém estiver trazendo coisas negativas do seu passado, isso não vem de Deus, vem do acusador, tentando te enganar para te fazer carregar o peso da culpa. Então, meu irmão e minha irmã, quando isso acontecer com você, faça um favor a si mesmo e diga ao diabo: eu não sou perfeito, mas meu Deus já me perdoou. Aproveite também para se lembrar daquele texto do apóstolo Paulo, que diz que temos a redenção e o perdão de nossos pecados por meio do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz. Efésios 1:7. Entenda uma coisa: você não pode carregar as culpas e fracassos com você e viver ao mesmo tempo uma vida de vitórias. Isso não é possível. Então, se você já se arrependeu e pediu perdão a Deus, deixe isso para lá. O profeta Jeremias nos garante que as misericórdias do Senhor são inesgotáveis, se renovam a cada manhã. Então, não fique remoendo o que já passou. Se o Senhor já te perdoou, por que você também não se perdoa? Se Ele não está te acusando, por que você continua se culpando? Em 1 Coríntios capítulo 6, o apóstolo Paulo diz que todos aqueles que creem no sacrifício de Jesus foram lavados, santificados e justificados. E justificação significa o ato de declarar alguém como justo, ou seja, que não merece castigo. Isto quer dizer que não importa o tamanho dos seus erros, se você se arrependeu deles, Cristo já te justificou. Pare de olhar para o seu passado de pecados e se sentir alguém sem valor. O diabo vai te dizer que você errou e que não merece nada, que não tem perdão. Mas Deus te diz hoje: você é meu filho, eu te salvei, te justifiquei, te ungi e honrei. Em quem você vai acreditar, meu irmão e minha irmã? Vai permitir que o acusador te engane e te faça caminhar por aí com o peso da culpa em suas costas? Não, aceite o que o Senhor diz a seu respeito e comece a mudar de vida. Existe algo importante que você precisa saber. Quanto mais você se recusar a ouvir o diabo, mais alto a voz dele vai ficar no seu íntimo, mais ele tentará te acusar. Ele vai insistir que você não é nada disso que Deus disse que você é, que você continua pecando, que você continua no vício, que não parou de ceder às tentações. Seus pensamentos dirão que você é culpado, que Deus não se agrada de você. E é normal que você se sinta inseguro e intimidado, mas você precisa ser forte e resistir. No livro de Provérbios, capítulo 28, diz que os justos são corajosos como o leão, e é exatamente assim que você precisa ser. Quando as dúvidas vierem, repita para si mesmo: eu posso não me sentir digno, mas eu sei que Deus me fez digno. Eu não me sinto justo, mas pelo que Cristo fez por mim, eu sou justificado. Pode ser que enquanto assiste a este vídeo, você esteja carregado de culpa. Pode ser que você esteja levando nas suas costas pecados que, mesmo tendo pedido perdão a Deus, continuam pesando em seu coração. Mas a boa notícia é que você pode abandonar todos esses fardos agora, meu irmão, minha irmã. Basta que você decida mudar a forma com que olha para si mesmo. Nós passamos pela vida carregando todas essas culpas e nos perguntando por que a vida é uma luta, por que estamos cansados, por que não conseguimos conquistar um sonho. Isso é porque estamos carregando coisas que nunca fomos feitos para carregar. Você não foi criado para viver culpado. Então é hora de deixar esses pesos de lado.
É hora de se livrar desta bagagem. O Senhor quer que você saiba que Cristo já lavou os seus pecados com o sangue dele e que o inimigo não pode mais te acusar. E você pode estar pensando agora: mas Vinícius, eu não mereço isso, eu errei demais, falei muito e não mereço que os meus pecados sejam esquecidos por Deus. Sim, você tem razão. Nenhum de nós merece o perdão do Senhor, pois a nossa natureza é pecadora e por mais que tentemos, nunca vamos conseguir fugir dela. Porém, a misericórdia e o perdão do Pai não tem a ver com merecimento, tem a ver com Ele e com sua infinita bondade. Veja o que a Bíblia diz em Tito, capítulo 3, versículos de 3 a 7. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas, quando se manifestar a bondade e o amor pelos homens, da parte de Deus nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Oh glória, que palavra! O nosso grande erro é achar que temos que recompensar a Deus por nossos erros, vivendo desanimados e desencorajados, para mostrar a Ele que sentimos muito, que sentimos remorso. É lógico que devemos reconhecer quando cometemos um pecado e fazer tudo o que for possível para não o cometer outra vez. Porém, você não precisa pagar penitência ao Senhor depois que se arrependeu e pediu perdão. O preço já foi pago. Mas quando você vive em culpa, você está dizendo que o sacrifício que Cristo fez não foi o bastante e isso não é a verdade. Aprenda isso, meu irmão e minha irmã. Viver se culpando e se condenando não glorifica a Deus. Se você realmente quiser glorificar o nome do Senhor, livre-se da culpa e fale da misericórdia dele por sua vida às outras pessoas. Vamos analisar a história de Jonas. Deus ordenou que ele fosse até a cidade de Nínive e pregasse o arrependimento àquele povo. Caso contrário, eles seriam destruídos. Mas Jonas não gostava dos ninivitas e decidiu desobedecer ao Senhor, pegando uma embarcação e fugindo. Mas Deus fez com que aquele homem fosse atirado no mar e engolido por um grande peixe. Durante os 3 dias em que ficou preso dentro daquele animal gigante, Jonas refletiu sobre o pecado que cometeu, se arrependeu e pediu perdão ao Senhor. O peixe então devolveu Jonas à terra firme e ele foi até Nínive e pregou a palavra. Veja qual foi o resultado disso em Jonas capítulo 3, versículos de 3 a 5 e 10. Diz assim: Então Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande. Demorava-se 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Deus sabia que Jonas havia cometido um erro grave, mas quando ele se arrependeu e pediu perdão,
O Senhor decidiu deixar aquele pecado para trás e deu àquele homem uma nova oportunidade de fazer a sua obra imediatamente. Deus não deixou Jonas de castigo ou coisa do tipo, porque ele não é um carrasco que sente prazer em ver os seus filhos sendo castigados por algo que eles já pediram perdão. E mais, Jonas também não permitiu que o inimigo fizesse com que ele se sentisse culpado pelo erro que cometeu no passado. Ele apenas olhou para frente e cumpriu a sua missão. E Deus quer que você faça a mesma coisa, meu irmão e minha irmã. Ele quer que você saiba que o seu erro não cancelou os planos que Ele tem para a sua vida. E a pergunta que fica: o que você vai fazer diante disso? Vai continuar se culpando ou vai seguir em frente? Levante-se, volte a sonhar e ande de cabeça erguida. Você pode ter cometido erros, pois todos nós cometemos. Mas Deus está dizendo que você está perdoado. Lembre-se de Romanos 8, onde o apóstolo Paulo disse que agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de sua morte ele nos libertou do pecado e da morte. Romanos 8, versículos 1 e 2. Eu aprendi que só porque você se sente culpado não quer dizer que você é culpado. Você não pode viver de acordo com seus sentimentos e emoções, pois eles nem sempre nos dizem a verdade. Ou seja, você pode não se sentir perdoado, mas você sabe que está perdoado. Então receba agora o perdão e a misericórdia do Pai e viva tudo o que Ele tem para você, sem nenhum tipo de culpa. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em Sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, muitas pessoas sendo destruídas e não estão vivendo os seus propósitos devido à culpa. Satanás, o inimigo de nossas almas, vem agindo constantemente neste sentido, trazendo remorso e alimentando a culpa em nossas vidas. Repreendemos tudo isso agora. Pelo sangue de Jesus, fomos remidos e toda a culpa foi levada por Ele na cruz do Calvário. Hoje iniciamos um novo ciclo, libertos da culpa e trilhando por caminhos divinos, escritos por Ti. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A cura para um coração endurecido. No livro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 19, diz: Darei a eles um coração não dividido e porei um novo coração dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. O grande segredo de ser feliz é andar em amor. E andar em amor é impossível, a menos que permitamos que o Espírito Santo suavize o nosso coração. Como Deus diz nesta passagem de Ezequiel, não é a vontade dele que tenhamos um coração endurecido. Você pode ter um coração endurecido ou conhecer alguém assim. Isso pode ter acontecido por diversos motivos. Um abuso, abandono, humilhações, calúnia, traições, entre várias outras. Você pode ter a impressão que durante a sua vida as pessoas se aproveitaram de você e ainda terem usado você para fins egoístas. Com isso, você pode ter endurecido o seu coração na tentativa de evitar mais dores emocionais. Quando o nosso coração fica endurecido, é praticamente impossível transformá-lo apenas por meio de uma decisão. Esse tipo de mudança requer uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Ele é o único que pode entrar em nossas almas e curar as feridas e mágoas que estão ali.
Só Ele pode nos restaurar à condição em que estávamos antes de sofrermos essas feridas. Ele é aquele que derrama o amor de Deus em nossos corações. Ele também é aquele que nos ensina, convencendo-nos da conduta errada quando maltratamos os outros. E Ele trabalha em nós para nos dar corações mansos. Podemos entristecer o Espírito Santo quando somos ásperos, quando nos iramos ou sentimos ódio de alguém. Isto é muito sério. Se você ama a Deus verdadeiramente, certamente não vai querer entristecer o seu espírito. Quando entristecemos o Espírito Santo, ficamos também tristes. Embora possamos não perceber o que há de errado conosco, sabemos que estamos nos sentindo tristes ou deprimidos, ou que alguma coisa simplesmente não está bem. Tenha certeza de que muito da tristeza, da depressão e do peso que sentimos está provavelmente ligado ao nosso próprio comportamento para com as pessoas. Em Gálatas 6:7 diz que tudo aquilo que plantamos é o que vamos colher. Se semearmos palavras e atitudes que entristecem os outros, colheremos tristeza. Mas se semearmos felicidade na vida dos outros, colheremos felicidade em nossas vidas. Nunca se permita permanecer com o coração endurecido. Ore para que Deus amacie o seu coração e lhe dê uma consciência mansa, uma consciência que responde ao seu toque. Peça a Ele que permita que você sinta o que Ele sente e coloque o caráter dele em você. Aprenda a andar em amor com um coração que esteja aberto a Deus e que seja sensível às necessidades dos outros. Ore comigo assim. Pai amado, nos colocamos em Sua santa presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, entendemos hoje que o grande segredo da felicidade é andar em amor. Permitimos que o Espírito Santo suavize o nosso coração. Muitos dos seus filhos e filhas que oram comigo hoje estão com o coração endurecido devido a diversos motivos. Endureceram seus corações na tentativa de evitar ainda mais dores. Dê-nos um coração manso. Transforme corações de pedra em corações de carne, Pai. Amacie nossos corações para que sejamos cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. Desejamos andar em amor com um coração cheio de compaixão e misericórdia, Senhor. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Além do perdão. No livro de Lucas, capítulo 6, versículos 27 e 28 diz: Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Esta passagem ensina como lidar com os nossos inimigos. Algo está faltando quando dizemos que perdoamos aqueles que nos magoaram e ofenderam, pois não vamos além disso. Deus nos diz em Sua palavra para perdoarmos as pessoas. Porém, Ele não para aí. Ele vai em frente e nos instrui a abençoá-las. Nesse contexto, a palavra abençoar significa falar bem de. Assim, um dos nossos problemas é que, embora oremos e tentemos perdoar aqueles que nos ofenderam, nós nos viramos e os amaldiçoamos com a nossa língua, ou relembramos a ofensa milhares de vezes quando falamos sobre ela com outras pessoas. Isto não funciona. Para lidarmos com o processo do perdão e desfrutarmos da paz que buscamos, precisamos fazer o que Deus nos diz para fazer, que é não apenas perdoar, mas também
abençoar. O motivo pelo qual achamos tão difícil orar por aqueles que nos magoam e maltratam é que temos a tendência de achar que estamos pedindo a Deus para abençoá-los fisicamente ou materialmente. A verdade é que não estamos orando para que eles ganhem mais dinheiro ou tenham mais bens. Estamos orando para que eles sejam abençoados espiritualmente. O que estamos fazendo é pedindo a Deus que lhes traga verdade e revelação sobre a sua atitude e comportamento, a fim de que eles estejam dispostos a se arrependerem e serem libertos de seus pecados. Não basta dizer que perdoamos as pessoas. Precisamos ter o cuidado de não as amaldiçoarmos ou não falarmos mal delas, mesmo que achemos que elas mereçam isso. Em vez disso, devemos fazer como Jesus fez e orar por elas, abençoá-las e falar bem delas. Mas por quê? Porque fazendo isso, abençoamos não somente a essas pessoas, mas também a nós mesmos. Odiar aqueles que nos feriram é como tomar veneno e esperar que o seu inimigo morra. Obviamente, qualquer pessoa que fizesse isso estaria apenas ferindo a si mesma. Por que passar a vida zangado com as pessoas que provavelmente nem sequer sabem ou se importam com isso? Elas estão aproveitando suas vidas plenamente, enquanto você está infeliz. Libere-as, deixe a ofensa para trás, abra mão disso e tenha a mesma atitude para com elas que Jesus teve para com seus inimigos. Ao fazer isso, você sentirá uma liberdade maravilhosa. Deixe a Deus trabalhar na vida dos seus inimigos. Deixe-o. A verdade e a justiça de Deus sempre prevalecerá. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, muitos dos seus filhos e filhas que oram comigo carregam um grande peso em suas vidas. De alguma forma, até perdoaram quem lhes fez mal, porém não entendem que não basta apenas o perdão, mas sim devemos abençoar nossos inimigos. Que haja um despertar em cada uma delas e que se espelhem em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi o nosso grande exemplo de como agir com as pessoas que nos magoaram, feriram e humilharam. Desperta-os, Pai. Ajude-os neste processo, que os levará a uma completa libertação. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Seja cheio. Em Efésios capítulo 3, versículos 16 a 19 diz: Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Que palavra linda! Imagine ter a possibilidade de ser cheio com o Espírito Santo do Deus vivo e ser um corpo inteiramente cheio do próprio Deus. O apóstolo Paulo era uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ele também foi uma pessoa que abandonou tudo para seguir Jesus. Qualquer área da nossa vida que retenhamos e não entreguemos a Deus é uma área onde não podemos ser cheios do seu Espírito. Eu o encorajo a abrir e render cada compartimento do seu coração a Deus.
O seu tempo é dele, o seu dinheiro é dele, assim como seus dons, talentos, sua família, sua carreira, seus pensamentos, suas atitudes e desejos. Ele quer estar envolvido em todas as áreas da sua vida. O modo como você se veste, os amigos que você escolhe, o que você faz como diversão, o que você come e daí por diante. Depois da conversão, Jesus é nosso Salvador. Mas será que Ele é o nosso Senhor? Qualquer área que reivindiquemos como nossa é uma área que não rendemos ao senhorio de Jesus Cristo. Existem muitos cristãos que vivem uma vida derrotada durante muitos anos, simplesmente porque não se entregam totalmente. Muitos aceitam Jesus como Salvador, mas não aceitam Jesus como Senhor de todas as áreas de suas vidas. Não aceitam o suficiente dele para andar em vitória. E essa é uma questão muito importante. A bênção de ser cheio com o Espírito Santo é claramente visível na mudança de vida das pessoas após o Pentecostes. Pedro, por exemplo, que demonstrou grande medo, não estando disposto sequer a admitir que conhecia Jesus, tornou-se um apóstolo corajoso que ficava nas ruas de Jerusalém e pregava o evangelho com tanto fervor que 3.000 almas foram acrescentadas à igreja em um só dia. Atos 2, 40 e 41. A entrega completa a Deus traz uma boa mudança às nossas vidas. Render-se a Ele abre a porta para as coisas que desejamos. E, no entanto, desperdiçamos a nossa energia tentando ter acesso a essas coisas do nosso jeito. Eu o encorajo hoje a render cada área da sua vida a Deus, para que você possa ser cheio do seu Espírito, até transbordar em todos os aspectos. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, muito obrigado pelo seu zelo e amor. Obrigado por estar presente em todas as áreas de nossas vidas. Desejamos ser cheios do Espírito Santo. Entregamos todas as áreas de nossas vidas que de alguma forma ainda estamos retendo. Nosso tempo é seu, nossas finanças, nossos dons e talentos, nossa família, nossa carreira, nossos pensamentos, nossas atitudes e desejos. É tudo seu, Pai. Faça segundo a sua vontade e transforme nossa vida dentro dos planos que tem para cada um de nós. Nos entregamos completamente até transbordar a manifestação da sua glória. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida 21 lições que me ajudaram a vencer o deserto, o link está na descrição desse vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado. Te amo em Cristo Jesus.